mais uma aulinha online, né? Bom, galera, eu acabei... Eu vou primeiro dar uma explicação aí, acho que algumas pessoas viram e não entenderam muito. Acabei postando uma foto da sala, como é que ela tá, né? Nossa sala aqui na escola, né? Nós começamos a já fazer os protocolos. Quem um dia passar por aqui vai ver que tem alguns lugares marcados para ficar e tal. E aí, logicamente, né? As perguntas que não pararam de vir foram que as de sempre, né? Então, principalmente, né, de quando, se já íamos voltar, né? Foi o que eu mais escutei hoje. Pessoal, então, primeiro, estamos no processo de adequação, tá? Então, já marcamos lugares no chão, colocamos o recipiente com álcool em gel na porta da sala, tá? Já foi comprado ali alguns equipamentos para os próprios professores, né? Como uma máscara, aquela máscara acrílica. Nós estamos já com nossos objetos para fazer, para que nós possamos passar a cada aula, né? Para fazer a desinfecção. Mas, assim, ao preparo, nós já estamos prontos. E aí, o que estamos aguardando agora é o Estado, né? Não somos só nós, né? Somos só nós que temos isso, né? Que possamos chegar e fazer fazer o protocolo e falar que vamos começar a abrir. Não é assim, tá, pessoal? Então, ainda estamos no aguardo dos protocolos aqui para ver como nós podemos receber consideração, tá bom? Então, nós só poderemos receber vocês quando aí, quando o Estado falar que pode. Então, a escola já está se adequando para quando chegar esse período, seja por seja por motivos né, de já poder receber todo mundo, ou então, pelo menos, quando nós pudermos receber alguma parte. Eu creio que quando for liberado, não vai ser uma liberação total, tá, gente? Eu tenho isso, estou trazendo isso comigo, e eu sei que possivelmente vai ser isso mesmo que vai acontecer, tá? Então, vamos aí estar tempo, né? Vai voltar então normalizado, como nós queremos. Lógico que volte do normal, que nós precisamos atender todo mundo. Mas eu acho que no primeiro momento nós vamos aí atender ao e depois, sai do tempo, vai melhorando, tá bom? Bom, então por enquanto, até o momento, as aulas ainda continuam sendo online, tá? Então podem ficar tranquilos, quando for a data da volta eu vou avisar vocês. Outra coisa, pessoal, a questão dos exercícios. Lembrando a vocês que tudo tem nota, bonitinho. Eu até passei as notas de vocês já no outro módulo, né? E aí, o que há que eu preciso, assim, de vocês, né? Preciso que vocês façam, para que vocês, além da nota, para que vocês ganhem em dúvidas. É assim, pessoal. Para que existe o exercício? Já falei algumas vezes para vocês isso aí. O exercício, ele é para que vocês possam, né, ter aí um desempenho melhor. Então, por exemplo, para que nós fazemos esses exercícios? Para que eu possa, além de eu ter um controle das dúvidas de vocês, que vocês mesmos consigam saber onde vocês estão aprendendo ou não. Então, igual eu já falei algumas vezes, o exercício ele nunca é
uma questão punitiva, uma questão para deixar vocês mal. O exercício é para que realmente vocês consigam mostrar o que vocês estão aprendendo, tá? Outra coisa, a parte, nós estamos aí, a turma de vocês, eu não cheguei a dar aula no laboratório, então eu não cheguei aí a ter vocês ainda, a gente não se conhece pessoalmente, grande parte de vocês, e aí a pergunta, né, pô, o tempo vai passando e as minhas aulas práticas, né, porque até agora só absorveu teoria, fiquem tranquilos, pessoal, toda vez que tem uma aula de vocês que teria parte prática, eu tenho uma planilha aqui que fica tudo anotado, então essa planilha, além de exercícios, além de tudo que vocês fazem, eu anoto também com o que eu fico devendo de prática para vocês, tá? Fiquem tranquilos que vocês não irão perder nada, tá bom? Podem ficar tranquilos com relação a isso, tá? Bom, e o que nós já devemos saber, né? Nós já estamos aí caminhando para o final desse livro, e aí vocês já devem saber o funcionamento de todos os componentes. Então, professor, mas eu não sei configurações ainda. Quanto a isso é normal, tá? O que vocês devem saber que eu falo é assim, para que serve um processador, para que serve uma placa-mãe, para que serve uma memória, para que serve um HD, por exemplo. Então, tudo isso vocês já devem saber, tá? Ah, mas eu ainda tem coisas que eu ainda não sei. É normal, nós estamos ainda num processo de aprendizado. Nós estamos ainda longe do ideal, tá? Então assim, vamos procurar, né? Se você tem alguma dúvida com relação a cada um desses componentes, procurar dar uma verificada e conversar principalmente comigo, para que a gente possa resolver essa situação, para que a gente possa aí verificar o que está acontecendo, principalmente, é evidente, para que a gente possa principalmente verificar o porquê que vocês não conseguiram, né, aprender esse determinado conteúdo. Outra coisa, pessoal, é evidente que tem muitas coisas assim do nosso âmbito aqui que vocês demorariam um pouco para entender em sala. Agora online a dificuldade é até maior, né? Então, por isso vocês podem ficar tranquilos, eu entendo perfeitamente as dificuldades que vocês estão passando, tá? Fiquem tranquilos, eu absorvo bem isso aí. Bom, então hoje o entendimento é tentar conhecer ali um pouco de BIOS, PostGrid, que nós chamamos também, o setup, e falar um pouco do UEFI também e da sequência de boot, tá? Mais que isso, falar também um pouco sobre as nossas peças, tá? Continuar falando sobre isso, que esse é o intuito principal ali desse livro em si, né? Para isso que a gente tem feito isso aí. Outra coisa, vocês vão notar que muitas vezes dá uma repetição. E aí, para que é essa repetição? Por que acontece tantas dessas repetições? Igual eu falei para vocês, é porque nesse período especificamente, o contato que eu tenho com vocês é bem curto. A gente não tem um contato tão grande assim para que eu possa aí, né, conseguir, né, saber o que vocês estão entendendo ou não. Então, por isso, pessoal, mais por isso é que a gente repete tanto, né? Já, geralmente, lá na sala, quando nós estamos na sala, nós também repetimos muito as coisas, porque grande parte de vocês às vezes não tem aquele acesso aos módulos, né, ou acesso às tecnologias, igual teríamos num dia normal, né? Então, é por isso que a gente repete tanto, tá? O que eu peço a vocês é que a gente tem que estudar bastante, tá? Para que a gente consiga, né, ter um aproveitamento cada vez melhor,
né? Se eu não me engano, eu mandei um livro no grupo de vocês, né? Então, tem um livrinho lá que ajuda muito, né, na participação de vocês na aula do dia a dia, tá? Então, procurem estar sempre se atualizando aí, que é melhor para vocês, tá, pessoal? Então, é melhor aí para vocês mesmos. Bom, e aí o que nós já tivemos? Repetindo mais uma vez, nós já falamos diversas vezes, falamos tanto em aulas, falamos de um por um, mas falamos também em separado, né? Então, eu cheguei a chamar, falar para vocês de cada um em separado, mas também já estudamos um componente por componente. Então, algumas coisas vocês já têm que saber ali, tá? Por exemplo, vamos lá fazer uma rápida passagem. Qual a função da placa-mãe? A função da placa-mãe é integrar os componentes. Então, ela vai pegar aqueles componentes e vai ligar um ao outro, conectar um ao outro. O que eu falei para vocês é que a placa-mãe do PC, ela perdeu muito da sua importância. Por que perdeu tanto dessa importância assim? Porque o que aconteceu, galera, foi que esta placa, ela foi passando os dispositivos, eles foram passando por atualizações e a placa ela foi ficando. Então, por exemplo, chegou a uns 15 anos atrás aproximadamente, o processador começa a gerenciar o vídeo. Tá? E aí, a placa-mãe, ela vai perdendo, ela perde já esse requisito, de gerenciamento de vídeo, tá? O controle de acesso à memória, o processador também começa a fazer isso. Por quê? Porque ele começa a utilizar a memória RAM para buscar as informações que ele precisa. Então, o que vai acontecer? Tira-se isso da placa-mãe. Então, foi acontecendo diversas evoluções e a placa foi deixando de ter aquela importância. Outra coisa, pessoal, que aconteceu bastante, principalmente no início dos anos 2000, tá? Uma coisa que a gente tem que ter bastante em mente, foi a padronização. O que acontecia muito, né? Até algum tempo, até bastante tempo, até antes, pega ali antes dos anos 2000 principalmente. Cada fabricante criava um modelo, entre aspas, coloca um monte de aspas aí, tá? E aí, como esse fabricante criava esses modelos, nós acabávamos por ter que utilizar ali, né, as peças específicas. Então, por exemplo, quando você ia montar um IBM PC, você era obrigado a comprar peças da IBM. Então, você não tinha a opção de comprar de outro fabricante. Isso tornava, era uma das coisas que tornava as peças, principalmente as peças do computador, muito caras. Tá? Então, por isso que era muito difícil você ter um computador na sua casa. Por exemplo, vou dar um exemplo simples. O meu primeiro computador, né, eu comprei em 97. Pra vocês terem uma ideia, ficou R$ 2.500 na época, né? Pra vocês terem uma ideia, em dólar, né? A gente tem que pensar assim, né? Que na época o dólar era 1 para 1. Então, $1 era R$ 1. Então, meu primeiro computador custou $2.500. Se você pegar o dólar, o valor de hoje, daria para montar um computador gigante. Então, daria para comprar um computador absurdo, né? De tecnologia, de configuração. E o meu computador naquela época, ele não era nem tão bom assim. Aliás, ele era longe de ser tão bom. Para vocês terem uma ideia, eu vou colocar a configuração aqui para vocês tentar, para ver se assim, para vocês entenderem. Ó, então, computador de 97 versus computador 2020. Vamos pegar ali para vocês terem noção da diferença entre um e outro, tá? Em 97, o meu processador, vou só fazer uma aumentada aqui para ficar
separado cada componente. Aí dá para ver a evolução melhor. Então, meu processador, ele era um AMD K62 de 300 MHz. Então, assim, olha, já começa aí a diferença. Então, eu tinha um K62. Aquela época, pessoal, a AMD ela estava tentando ganhar espaço. Então, por que ter um AMD? Porque era muito mais barato, né? Então, ele era muito mais barato que o padrão Intel. Tá? Então, é por isso que eu tinha um daquele modelo, especificamente, um desse modelo especificamente. Tá? Hoje eu tenho em uma das minhas máquinas Intel Core i7, tá? De 3.4 MHz. Detalhe, ele tem 4 núcleos, né? Só um pouquinho, tá? Então, olha, já começa a diferença aí. Então, a diferença primeira já está ali no meu processador. Há 23 anos atrás, o meu processador tinha 300 MHz, é 0,3 GHz, né? Aqui, se bem que aqui está em mega também. Pra vocês terem uma ideia, o meu é 3.4, mais de 10 vezes um do outro. Tem mais uma diferençazinha. Eu falei que o meu hoje tem 4 núcleos físicos, fora 8 linhas, 8 threads. Então, muito mais, dá muito mais, se você multiplicar por 4, vai dar muito mais do que é, tá? Memória. Olha, eu tinha exatamente 32 megabytes de memória. Fantástico, né? Dava para rodar. Cara, e pior é assim, eu falo fantásticos e é verdade. Eram poucos computadores que naquele ano tinham 32 MB de memória. 32 MB era muita memória. Pra vocês terem uma ideia, o Windows 98, na sua, né, na versão que havia no meu computador, ele só suportava 64 MB no máximo. Depois, no terceiro Service Pack, na Second Generation, ele começa a suportar 128 MB. Tá? Hoje, o meu PC ele tem 16 GB de memória RAM. Então dá para ver que aumentou um pouquinho, tá? O HD, ou então dispositivo de armazenamento, para ficar mais bonito. Tá? Eu tinha um HD fantásticos, 2 GB. Não é brincadeira. Hoje você não encontra pendrive de 2 GB. Imagina um HD de 2 GB. Eu tinha um HD de 2 GB. E cabia tudo, tá, gente? São outras épocas, tá? E aí, hoje eu tenho um SSD de 240 GB, mais 1 tera, 1 tera do HD, tá? Um HD comum. Então eu tenho o meu HD de sistemas, é um SSD, para ser mais rápido, né? Por causa de tudo isso. E aí, para guardar os dados, que é uma loucura a quantidade de dados que eu tenho, principalmente nessa pandemia aumentou muito, porque eu gravo as aulas, aí eu tenho os backups na nuvem, mas eu deixo umas ali comigo também, tá? Então é muito arquivo que eu tenho, tá? Placa-mãe, processador de memória. O que mais falta, gente? Agora fugiu. Processador, memória, HD. Aí, falta fonte e mais um. Então, a minha fonte era nominal, evidente. Aí um segredinho, né? Tem um segredinho aí que tem que falar para vocês. Naquela época não tinha fonte real, tá? Não existia. A fonte real, ela só vira depois que ela vira ATX, tá? Então, ela na fonte AT, tá? Então era uma fonte AT, uma fonte antiga, ela não havia fonte real. Hoje eu tenho uma fonte real de 750 watts, tá? Então
É assim, uma fonte muito boa, tá? E aí, quando eu fui montar essa máquina, tá? Eu fui montando muito devagar e a fonte, eu tinha uma outra de 500 e aí ela queimou, aí eu acabei optando por essa, 750, porque na época o preço foi bastante acessível. Então foi bem por isso mesmo, tá? Não foi por nada. É uma fonte Corsair, uma fonte boa, mas ela não é 80 plus nem nada, mas é uma fonte que supre bem as necessidades que eu tenho, tá? A placa-mãe, não lembro. Sinceramente, eu não lembro qual que era, porque a época, geralmente a gente não tinha muito acesso. Eu sei que o chipset era da CIS, né? Mas eu não sei se o fabricante era da CIS, mas o chipset eu lembro que era da CIS. E hoje eu tenho uma Gigabyte, tá? Vai lá suprindo as minhas necessidades. É uma Gigabyte muito legal. Eu gosto muito da Asus também, mas a Gigabyte supre as minhas necessidades, tá? O vídeo era on-board. Lembrando que nos anos 90 era o início das placas de vídeo, não haviam tantas placas de vídeo assim, não era normal, tá? Tinha uma série que chamava Voodoo, que era da Voodoo 3000, era Voodoo, né? Essa série, eu morria de vontade de ter uma Voodoo 3000, e aí eu nunca consegui, assim, né, chegar nela. Então, que era muito cara. Quando as placas, quando as placas mães, quando as placas de vídeo estrearam, foi ali mais ou menos 95, 96, mas elas chegam no Brasil em 98, 99, ela chega muito tarde no Brasil. Aliás, no Brasil, pessoal, se vocês forem fazer uma pesquisa, geralmente ele é 7 anos atrasado em relação a qualquer outro país, tá? Então, ele é bem atrasado. E hoje, eu tenho uma placa de vídeo, ela não é tão atual, tá? É uma NVIDIA, uma GeForce, né? Da NVIDIA, eu tenho uma GTX 750 Ti. Ela não é tão top, mas, cara, roda todos os jogos que eu gosto, roda legal e tá rodando meu sistema bacana, então eu não tenho problemas e não tenho vontade de trocar ainda não, tá? Então, por enquanto, ela tá suprindo as minhas... Ela não é das mais tops, tá? Se você for ver o preço dela, ela dá uma assustada, mas ela supre as minhas necessidades ainda, tá? Bom, galera, então, olha só, a gente chega o valor, eu vou colocar os dois valores em dólar. Então, por exemplo, eu falei para vocês que em real eu paguei R$ 2.500 nessa máquina, em 97, tá? Esse valor, se eu convertesse a época para o dólar, ele daria, quem viveu na minha época sabe disso, parece mentira, mas eu juro que não é, o real já valeu $1. Faz bastante tempo isso aí, tá? Mas já valeu já, até 98. Então, hoje, se você for montar a minha máquina, é que eu não montei a minha máquina de uma vez, tá, pessoal? Montei ela de uma vez. Ela foi montada aos poucos, bem aos poucos. Por exemplo, o i7 eu peguei faz pouco tempo. Eu tinha o i3, eu tinha 8 GB de memória, depois que eu passei para 16, e assim por diante. O SSD faz pouquíssimo tempo também. O HD faz mais tempo, a fonte foi a última coisa, e assim por diante, tá? Hoje eu vou pôr essa máquina, custaria uns R$ 3.500, aproximadamente. A gente sabe, se você for converter hoje, vou fazer até essa conversão aqui já. Eu vou pegar o preço do dólar hoje. 5,66. Divide. Cadê, gente? Espera aí que eu vou. Já falo para vocês já. Quer ver? 20 dividido por 5,1. Hoje, essa máquina daria, eu vou pôr o valor arredondado, mais ou menos $620. Olha a diferença de uma máquina que hoje é, sei lá, 20 a 30 vezes a configuração, né?
Até mais, pô, dá umas 100 vezes a configuração de diferença. E o custo quanto diminuiu? Por que esse custo diminuiu tanto? O custo diminuiu, ele diminui, por quê? Porque a tecnologia foi evoluindo. O Luciano falou um negócio que eu achei interessante, a primeira placa dele foi uma ASRock. Para quem nunca ouviu falar da ASRock reza uma lenda que a ASRock é uma linha abaixo da ASUS, né? Que é uma linha subsidiária da ASUS, assim, uma linha da ASUS. E, cara, não tem prova. Aliás, a ASUS jura de pé junto que não. É muito engraçado isso aí, né? A ASUS já veio a público já falar que não era, não é dela, tá? Então, não sei da onde surgiu essa fake news, até porque quando começou isso aí, tá, galera? Esse negócio de falar que a ASUS era dona da ASRock, foi muito antes de nós termos ali acesso seguro à internet. Então, por isso que, né, a galera começou a falar e virou meio que uma verdade. Mas a ASUS ela já veio a público, tá? Falar que ela não é dona da ASRock, tá? Então, eu não sei dizer para vocês se realmente é uma verdade ou é uma mentira. Até a ASRock aqui no Brasil, ela é fabricada, ela é montada, na verdade, as peças vêm de fora, ela é fabricada lá lá na Amazônia, né, na Zona Franca, e a Foxconn que fabrica ela. Fabrica, não, que monta ela, tá? Bom, pessoal, olha que interessante, né? O quanto que aumentou tudo se você for ver o prazo aumento dessa velocidade e o prazo de 20 e poucos anos é um avanço muito grande. Né? Essa minha máquina mesmo hoje não rodaria nem o Windows, nem o XP, né? Eu acho que nem o XP não conseguiria rodar de maneira legal, tá? Bom, então, o que vocês têm que entender? Então, o processador, a placa-mãe, ela vai fazer a interligação. O processador, hoje, ele faz toda a base de cálculo, ele que gerencia o vídeo, ele que gerencia o acesso à memória. Na verdade, aí a memória RAM, ela vai auxiliar o processador na velocidade, então ela vai tornar a sua máquina mais veloz e, principalmente, ela vai fazer dois serviços importantíssimos para o nosso processador. O primeiro, ela vai pegar os arquivos e vai abrir, ela que vai buscar os arquivos lá dentro do HD. Então, a gente já falei isso para vocês algumas vezes. Então, busca esses arquivos lá dentro. E outra é ela também que segura os arquivos abertos. Então, que além dela pegar esses arquivos e abrir para nós, ela buscar no HD, né? O processador vai dar a instrução e ela que vai buscar, ela também é o que armazena em segundo plano. Por isso que é importante ter uma quantidade legal de memória. Outra coisa, pessoal, que eu esqueci de falar para vocês também, eu falei para vocês que, por exemplo, meu processador hoje ele tem 4 núcleos e 8 linhas. O que são as threads? São as divisões que cada núcleo faz. O processador hoje ele é muito mais inteligente. Como assim mais inteligente? Ele vai conseguir customizar melhor o seu serviço. Então, por exemplo, hoje o processador entende, quando você abre um jogo e abre o bloco de notas, ele entende que ele não precisa dividir esse núcleo em dois e deixar o mesmo processamento para o jogo e o mesmo processamento para o seu bloco de notas. Tá bom? Então, hoje o processador ele tem essa inteligência. Ele sabe disso aí. Tá bom? Então, ele sabe customizar essas opções. Beleza, pessoal? Bom, continuando, vamos para o nosso primeiro exercício. Na aula passada, nós fizemos uma configuração e essa configuração foi baseada em um valor. Deu um prazo legal, alguns aí tiveram algumas dúvidas, por isso que nós temos que refazer várias vezes, tá? Várias vezes para que vocês consigam ter um entendimento cada vez melhor, tá? O que eu quero de vocês agora? Vocês vão pegar e vão fazer o seguinte. Vocês vão pegar e vão falar para mim qual configuração você gostaria de ter. Se você fosse montar um computador, com qual configuração seria?
tá? Vai lá, 10 minutinhos aí pra vocês fazerem. Vai lá, galera. Tá no nosso querido WhatsApp, por favor. Tá? Vai lá, pessoal.
Bom, vamos lá, pessoal, já deu tempo, né? Bom, galera, então, olha que coisas interessantes, né? Então, primeiro, o Luciano falou no chat que já fez esse exercício uma vez, já bem lá no começo. E qual que é o intuito de refazê-lo, então? O intuito principal é o de é o da gente, é o de nós sabermos, né, quanto vocês mudaram. Então assim, quanto vocês já mudaram, principalmente de opinião. Tá? Então assim, quanto você já mudou do seu pensamento que você tinha para o pensamento que você tem hoje, tá? Então, outra coisa que eu vi que mudou bastante também, tá? É a parte é, é a parte dos processadores. Por quê, pessoal? Se eu falar para vocês que os processadores, quando eu fazia essa mesma pergunta, quando eu entrei aqui, né, quase 10 anos atrás, ou, né, se você fazer essa pergunta, mesmo há 5 anos atrás, eu garanto a vocês que a Intel, ela dominaria. Então, ela dominaria muito mais, né, o que nós temos hoje. Se eu for contar aqui, eu vejo que o Ryzen, né, e o Intel, eles ficam ali parelhos, né? Você vê o tanto que a AMD melhorou. Na verdade, não é tanto melhorar, tá, pessoal? É o tanto que a AMD melhorou a sua reputação. Então, assim, o tanto que ela melhorou a reputação dela. Por quê? Porque durante um longo período, a AMD ela teve uma reputação de processadores que não eram bons, né? Eram de segunda linha. Era sinônimo de máquina barata, era sinônimo que a máquina não ia durar muito. E alguns modelos, realmente, o povo tinha razão, mas a AMD ela sempre teve modelos tops também, tá? Então, assim, eu já tenho. Outra coisa, pessoal, conforme, vocês vão ver, nós fazemos esse exercício mais algumas vezes no nosso decorrer do curso, vocês vão ver o tanto que vocês vão ficando melhores e o quanto que isso vai mudando, tá? Isso que eu acho muito legal, saber a evolução de vocês. Bom, pessoal, vamos continuando aí. No livro de vocês, aí na página 134, ele vai falar sobre setup, tá? Então assim, o que é primeiro, o que é o setup, né? O setup é o software que vai dentro da BIOS. Quando nós vamos fazer uma verificação da BIOS, ou ver a definição da BIOS, a BIOS ela é um software e um hardware, tá? Então, ela é um software e um hardware juntos, que trabalham juntos, tá? Então, você vai ter lá a peça dela na placa-mãe. Se você pegar uma placa-mãe, você vai ver que dentro tem uma pecinha e tem o software que roda dela, que ou nós chamamos de setup ou de CMOS, tá? Na verdade, CMOS é a BIOS, né? Desculpa. É CMOS e aí tem o setup dela, que é o arquivo, que é o programa. O setup ele é um tipo de ROM, que é Read Only Memory, né? Memória de acesso único. Aí a definição de ROM é que não pode ser regravada ou não pode ser modificado. Por exemplo, CD-ROM é um CD que depois de gravado você não modificaria ele mais. Nós sabemos que no caso da BIOS ela não é tão assim, tá? A BIOS ela pode ser modificada. Ela pode ter, você pode alterar ela. Como que eu posso alterar? É lógico que não é do jeito que eu quero, tá? Eu não posso chegar e ir lá e eu recriar o software da BIOS. Não. Você vai poder fazer
no caso da BIOS, é atualizá-la. Ir lá no site do fabricante, baixar o modelo certinho da sua BIOS e atualizar ela. Você não pode ir lá e simplesmente alterar, entrar na BIOS e fazer alterações do software. O que você pode mudar dele são as configurações. As configurações você pode mudar, tá bom? Então aí, ó, na página 134 tem um modelo e na página 135 tem outro, tá? Então, dentro da BIOS tem um negócio que chama POST, ou nós chamamos também de PostGrid. O que o PostGrid faz? O POST, quando você liga o seu computador e ele dá aquela bipada, faz pip, ele vai começar a inicializar os componentes. Aí ele é a ordem que lá, quando o processador aciona, o processador aciona a memória RAM e fala, ó, agora vamos ler o que está funcionando e o que não está funcionando. Quando ele lê tudo, ele deixa para ler o HD por último, tá? E aí... Pessoal, só um minutinho, por favor. Oi, pessoal. Então, voltando aí, vamos lá. Então, assim, ele vai inicializar. Então, vai lá, você ligou o computador, o processador, o Anderson, livro 3, página 136, tá? Então, você ligou o seu computador, ele vai bipar, quem tiver o speaker, vai fazer pip, você deu aquela bipada, o que ele vai fazer? Ele vai começar a fazer a leitura ali da sua... dos seus componentes. Então, o processador vai inicializar a memória RAM inicia o vídeo, tá? Então, se a sua memória RAM der problema, você não vai ter vídeo, tá? Então, inicializou o vídeo, deu inicialização de vídeo, ele começa a fazer a leitura dos outros componentes da placa. E, de propósito, o último dispositivo que ele vai ler é o HD. Por quê? Aí na página 136, ele vai explicar isso para vocês. Porque quando ele passa pelo post, ele vai ler a trilha 0 do HD, que é a MBR, Master Boot Record. Essa trilha a gente não consegue gravar nada dela e é ela que inicializa o sistema operacional. Então, se der algum problema na trilha 0, seu HD não irá inicializar, ele não irá ter a inicialização, e aí você não consegue instalar nada. Você perde o seu HD para sistemas operacionais. Então, para sistemas operacionais, você perde ele, só que você consegue continuar utilizando ele, por exemplo, como um HD externo. Já aconteceu muito isso comigo, já com clientes. Por exemplo, desses clientes terem perdido, dado problema na trilha 0 por causa de vírus e coisas assim, e aí ele perdeu o HD. Na verdade, o HD está funcionando normalmente, você consegue gravar dados nele, mas você não consegue instalar o sistema operacional, tá? Essa é uma outra tela da CMOS, tá? E aí, existe uma coisa que são as opções de boot. Estamos aí na página 137, 138. O que são as opções ou a sequência de boot? A sequência de boot, pessoal, é o que vai inicializar primeiro. Então, quando você vai, por exemplo, fazer a formatação do seu computador, você não pode simplesmente chegar, colocar o pendrive ou colocar o DVD do sistema e pôr para inicializar lá, tá? Você não vai conseguir iniciar a formatação por isso. Você tem que ir lá na sequência de boot, que quer dizer inicialização, e colocar o dispositivo que você colocou lá para inicializar primeiro. Pessoal, o Samuel falou que a tela dele está bugando. Está bugando para mais alguém aí ou só para ele? Aqui no retorno está normal. Aparentemente está normal. O meu está normal também. Beleza, obrigado, pessoal. Então, a sequência de boot ela vai informar o que você vai fazer
inicializar primeiro, tá bom? Continuando, galera. Então, deixa eu só... Professor, Oi, pode falar. eu não sei se é só para mim, mas assim, a tela tá normal. Mas o teu áudio, de vez em quando, dá dando umas cortadas. Não Tá, direto, mas de vez em quando tá dando umas cortadas. acho que era o cabo que tinha dado uma soltada aqui, mas agora eu vi aqui, ele tá de vez. Agora vai que vai. Bom, pessoal, eu vou mostrar aqui, eu tenho um simulador. Cadê ele, gente? Aqui, simulador de setup. Ele é bem legal de mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Então, você ligou o seu computador, ele vai bipar, ele vai aparecer para você pressionar uma tecla para iniciar o seu aí, a sua BIOS. Então você aperta, por exemplo, no caso de PCs é o delete. Alguns notebooks têm o F2 ou, por exemplo, o F8, depende muito, tá? O Lucas perguntou onde baixa o simulador. Eu vou jogar no grupo de vocês. Quer ver? Eu vou tentar pôr, tá, gente? Eu não sei. Eu não sei se. Eu não sei se ele vai, se no grupo lá, você vai aceitar, mas eu vou tentar jogar aqui no grupo, tá? Bom, então. Opa, peraí, pessoal. Então, assim, quando você liga ali o seu computador, tá? Ele vai ficar aquela tela preta, aí você vai apertar para ele pressionar ou delete ou F2. Então, igual eu falei, vai depender de computador para computador. Em PCs, geralmente é o delete. Em notebooks, na grande parte dos casos é o F2. HP, por exemplo, é o F10. E aí vocês têm que ver lá na hora da inicialização. Grande parte das vezes também grande parte das vezes ele vai aparecer. Pressione tal tecla para entrar no setup, tá? Ou na BIOS, ou no EFI, tá bom? Bom, então vamos lá. Já joguei o simulador lá no grupo de vocês, tá? Ele só roda em PCs, tá bom? Só roda no Windows, ser mais objetivo. Então vamos lá. Abriu. Outra coisa, vão ter modelos diferentes, tá? Vão ter, por exemplo, essa é da Howard, a Fênix tem outro modelo, outra configuração e assim por diante. Mas vocês entendendo uma, vocês entendem qualquer uma, tá bom? Então vamos lá. Essa primeira tela, geralmente ela vai mostrar data e hora, que é muito importante a data e a hora estar correta. Para quê? Para que, por exemplo, tudo funcione certinho, tá? Como assim, pessoal? Por exemplo, tem muita rede social que ela não abre se você não tiver com a data e a hora certa. Então é importante estar com a data e a hora certa, tá bom? Então vamos lá. Como é que eu faço? Quando é BIOS, a BIOS ela só funciona com a setinha, tá? Ela não funciona com o mouse. Então, por exemplo, eu vou com as setinhas, tá? E aí eu vou acertar a data e a hora. Agora são 20 horas. Aí ele não está deixando eu mudar. Mas aí é só você ir digitando aqui no carro. É que eu estou no notebook, ele não vai deixar. Mas é só ir digitando aqui o valor que você quer pôr, tá? E aí ele vai alterando para você. Esse aqui, ó, o 1.44 é o disquete, tá? Então, geralmente a gente não utiliza ele. A gente clica aqui na opção desabilitar. O meu não tá, o meu tecladinho não tá aí, tá? Depois, nessa mesma tela, esse aqui, ó, Primary Master, Second Master, são os HDs e leitor de CD. E esse aqui, o último é a memória instalada, o último lá embaixo, ó, Installed Memory. Outra coisa, pessoal, geralmente as BIOS, essas azuis, essa tela azulzinha, ela geralmente ela é em inglês. Então vocês têm que se adaptar também, tá bom? Bom, continuando, aí vem o Advanced, esse primeiro CPU Speed, a velocidade... Professor, Oi? só uma pergunta rapidinho. Pode falar. Na parte do HD, tem falando, né? Se você tem 2 HD, aparece normal. Mas acontece que você tem mais de uma memória.
Ele contabiliza o total da memória do computador aí, ou cada pente de memória ele mostra? Ótima pergunta, olha só. Então, é assim, no caso da memória RAM, ele vai mostrar separado? Depende da BIOS. Eu já vi BIOS que mostra cada pente, mas geralmente, na maior parte dos casos, ela vai mostrar para você o valor total. Então, por exemplo, eu tenho duas memórias de 2 GB, ele vai mostrar 4 GB, tá? Geralmente, na maior parte dos casos, tá? Tranquilo? Bom, então, continuando aí, pessoal. Aí na guia Advanced, ele vai mostrar para vocês algumas coisas relacionadas às configurações on-board. Por exemplo, esse CPU Speed é se você quiser aumentar o clock do processador. Mais uma vez, não são todas as BIOS que fornecem isso, tá? Porque grande parte, principalmente das BIOS da Intel, o clock do processador é travado, você não consegue aumentá-lo, você não consegue fazer overclock, tá? Então aqui, ó, todas essas opções são de processador. Aqui a função PS2 é do mouse e do teclado, a função da USB, tá? O sistema operacional, isso é importantíssimo, é bom deixar desabilitado, tá? Para ele instalar qualquer sistema. E aqui, ó, são as configurações dos chips on-board. Por exemplo, aqui é do chipset, tem a configuração de memória, ó. Esse AGP é da placa de vídeo. Aqui é o cache do próprio vídeo, tá? Esse aqui vai ser as configurações de dispositivos off-board, ó. Tem o flip disk, que é o disquete, que não existe mais, tá? Porta serial, porta paralela, antiga porta paralela de games, de jogos, hoje também não tem mais, tá bom? Lembrando a vocês, a BIOS é antiga, tá? Hoje mudou, hoje é UFI, tá? Mas tem muita BIOS ainda aí, tá bom? Por isso que eu tô mostrando para vocês. Controlador USB, a gente sempre deixa no automático. Ó, se você quiser habilitar a sua LAN, né? Quero deixar minha LAN habilitada, né? A minha porta SATA, né? E o meu áudio, né? O controlador de áudio. Isso aí tudo são todos os dispositivos que são on-board. Aqui no Power são as configurações de energia, tá? Geralmente a gente não mexe nisso porque não tem nenhuma configuração para fazer. Olha lá, a única coisa que você vai procurar dar uma olhada é na temperatura, tá vendo? Aqui ele tá falando não é a temperatura real, tá, gente? O que você vai olhar aqui, ó? A sua temperatura do processador, é bom ver, ó. Aqui, por exemplo, se fosse o caso, ele tá a 60 graus, até que não é uma temperatura tão alta, não, 60 já tá alto, é bom dar uma olhada na pasta térmica. E na temperatura da placa-mãe. Esse CPU Fan Speed é a velocidade do cooler do processador, tá? Sempre verificar se está rodando legal também. E as voltagens que a fonte está mandando em cada conexão. Então, tá certinho ali. Não tá 1,5, 2. Olha lá, ó. Não tá certinho não. Onde ela tá chegando 3, margem de erro tá bom. Só a de 5 que tá baixa, 4,78 para 5, e a de 12 volts tá chegando bem também. Só a de 5 aqui, que agora tá dando uma subida, tá? Mas tem que ficar esperto também na energia que tá chegando. E aí aqui, ó, vem a opção de boot. Então, você vai escolher. O que você tem que ficar esperto também, pessoal? Aqui embaixo, ó, o mouse não tá funcionando, mas se vocês notarem embaixo, ele vai mostrar, ó, F1 ajuda, ESC é para sair, para cima e para baixo seleciona o item, perdão. Nas setas laterais, seleciona o seu menu. O mais ou menos, seleciona as opções. O Enter é para selecionar. F5, Default Setup, é para voltar à configuração inicial. E o F10 é para salvar. O F10 e o F5, eles ainda são usados até hoje, tá? Geralmente, quando você vai completar uma configuração, para sair, você aperta o F10 e clica em Yes ou Sim, se você quiser confirmar, tá bom? Então, terminei as minhas configurações aqui, posso vir em sair, se eu quiser sair e salvar, é só eu apertar o Enter,
tá? Ou então, se eu quiser apenas sair, tá? É só eu ir lá na opção de baixo, né? Sit and Discard Chance, né? Então, ele vai sair, mas não vai salvar as configurações que você tenha feito, tá, pessoal? Fiquem tranquilos que nós vamos ver isso algumas vezes, mais uma vez. Mais uma vez, pessoal, isso também tem a parte prática. Quando nós voltarmos aí, nós vamos rever e nós vamos fazer o passo a passo de novo dentro com a máquina funcionando. Bom, e aí no livro de vocês, na página 141, ele vai falar um pouco do EFI ou o EFI. O EFI quer dizer Unified Firmware, que quer dizer, é basicamente a atualização da BIOS. É o software novo. Não é mais aquela tela preta. Agora, quando você entra, você aperta o Delete, F2 ou F8, ele vai entrar nesta tela. E aí, um dos diferenciais, você consegue trabalhar com o mouse. Você pode pegar o mouse e ir trabalhando com ele, tá? Outro diferencial dele além de trabalhar com o mouse, você clica e arrasta. Então, por exemplo, aqui embaixo, ó, se vocês olharem aqui, você vai ver onde eu estou passando o mouse aqui. Vocês vão ver que ele vai te dar a opção de clicar e arrastar, tá? Então, você pode clicar com o mouse, segurar clicado e arrastar ele para onde você quer inicializar. Aqui são menus que você pode, esses que eu estou passando agora aqui, ó, são menus que você pode clicar e habilitar, tá? Geralmente, quando você entra a primeira vez, você vai entrar e ele vai te mostrar o básico, tá? Então, ele vai te mostrar esse menu básico. Mas você pode também ter a opção aqui, ó, Exit Advanced Mode. E aí ele vai começar a trabalhar na versão avançada, tá bom? Então você tem aí essas duas opções para que você possa trabalhar. Beleza, pessoal? Oi, pode falar. Eu acabei de esquecendo de perguntar quando estava na BIOS do Windows. Aconteceu muito comigo, e quando acontece, eu vou iniciar o computador, aparece aquelas opções, né? A tela preta, aperte F2 para iniciar o computador. Aí quando você clica, Ctrl Alt Del para dar o login. Isso é referente à configuração que está na BIOS, que está errada ou não? Não, depois que inicia, você fala? Sim, na hora que vai ligar o computador. Eu vou ligar o computador, aí ele não inicia normal. Né? Para ligar, aparece a tela azul do Windows, você tem que apertar F2, né? Que fica as opções F1, F2 e a opção para ir para o setup. E quando você aperta F2, aparece a opção lá. Aperte Ctrl Alt Del para dar o login. Isso tem alguma coisa a ver com o setup da BIOS ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Tem. Quer dizer que a pilha da sua BIOS está acabando. Tá? Então quer dizer que a bateria da BIOS já acabou já. Ou está no final. Então, Então, no caso, é só trocar a bateria. Só trocar aquela bateria, aquela pilha pequenininha. Aí, então tá... e fazer a configuração. Por que acontece? Essa pilha ela tem um determinado tempo de uso, né? Então, quando ela acaba, ela começa a dar esses erros, né? Então, aí depois só trocar, configurar de novo. Na verdade, ela volta às configurações iniciais. Então, você só tem que reconfigurar. Interessante, eu passava vergonha por causa disso. Uma coisa bem...
É tranquilo, é normal, assim. Tá? Tranquilo, pessoal? Mais alguma pergunta? Pode seguir. Ô, professor, o que tem de técnico que apanha nesse negócio dessa bateria, hein? Muito, e acontece bastante. Sabe o que acontece muito também, pessoal? Eu já peguei com frequência, hoje menos, mas já peguei muito com frequência. Às vezes, o que acontece muito? Às vezes a gente pega uma máquina e a máquina está com problema na BIOS. Então, por exemplo, ela não está iniciando direito, a tela está muito ruim, e aí a galera descarta a placa-mãe. E você pode atualizar, tá? Então, você pode atualizar essa BIOS e lá, é lógico, tem que tomar todos os cuidados, né? Então, você tem que tomar todos os cuidados para fazer essa atualização. Então, por que tomar todos os cuidados? Para que você não corrompa a sua BIOS, para que você não instale software errado e assim por diante, tá? Então, como é que, por exemplo, ó, vou pegar aqui, ó, para vocês, como é que atualiza a BIOS? Vou pegar aqui, nós não chegamos nessa parte ainda, mas vou mostrar só para vocês terem ideia. Onde eu baixo esse software? Tá? Ó, eu venho aqui, por exemplo, eu vou baixar, eu vou pegar um da ASUS, ó, www.asus.com. Primeiro eu venho no site do fabricante. Então, eu vou lá no site do fabricante, a gente entrei no site da ASUS, e aí o que eu quero? Eu vou pegar e vou procurar o suporte. Aí eu venho aqui suporte, clico em suporte. Ou então, gente, se tiver, por exemplo, professor, o site da ASUS ainda é fácil, né? Mas eu quero, por exemplo, de um fabricante que é mais difícil. Sei lá, vou pegar outro. Por exemplo, não consigo achar o da Samsung. Não, da Samsung é notebook. Pego o da ASRock, por exemplo. Você vai lá no Google e digita ASRock Drivers, ele já vai direto para a página de drivers, tá? Bom, então eu venho aqui e vou digitar o modelo, ó. Por exemplo, pegar assim, ó, P5 KPL-AM. Pronto, pegar isso aqui, ó. Pegar a BR, que é a brasileira. Ele vai entrar na página do meu produto, ó. Eu venho aqui, ó, drivers e software. Aí, ó, no sistema operacional. Pegar aqui o Windows. É o 8. 8, vamos ver se vai ter já. Aí, olha aqui que legal, aqui, ó, BIOS. Ó, o último software da BIOS dela foi atualizada em 2010. É a última atualização que tem. Aí eu clico aqui em download e baixo o software novo. E a própria ASUS, no caso da ASUS, né, especificamente, ela já tem um programa que você consegue atualizar a sua BIOS. Olha que interessante. Duas perguntas eu tenho, viu? Oi? Tenho duas perguntas. Pode fazer. Professor, acontece o seguinte, quando eu baixo esse drive que você está mostrando aí, ele se instala executando normalmente ou tem que alguma preparação especial através do boot? Qual driver você fala? De atualização de BIOS? Você está mostrando agora. Que você tá. Página. Ó, muito importante essa pergunta. O da ASUS, especificamente, o da ASUS, especificamente, ele roda no Windows. Então, no próprio Windows, você pode pegar e pegar o próprio Windows. Executar nele mesmo. Isso, executar dentro dele mesmo. Então, dentro do próprio Windows, tá? Aí, mas, especificamente, não é só para essa placa que você passou, isso aí seria para... Não, da ASUS todas. Todas as ASUS, ela usa o mesmo software. Você só tem que tomar cuidado aqui, ó. Você baixa o software da ASUS, é uma coisa. Esse aqui, ó, esse é a BIOS que vou baixar agora, que é dessa placa aqui, ó. P5, KPL, AMC. Seria a sua placa, vamos supor. Isso, exatamente. Então, você baixa o programinha da ASUS e chama AZ Flash, AZ BIOS Flash.
Você baixa ele e baixa essa BIOS. Então tem um outro programa que eu tenho que baixar para poder... Isso. Aqui é só a BIOS. É só o arquivinho da BIOS, tá? E esse outro programa eu baixo onde? No site da ASUS mesmo. Aqui mesmo você vai ter, ó, quer ver? Agora que ele não vai estar aqui. Mas aqui, ó. AZBIOS Flash. Aqui, ó. É esse programinha aqui. É necessário esse programinha para poder atualizar? Sim, no caso da ASUS não tem como fazer sem ele. Cada fabricante é de um jeito, tá, pessoal? Então, a ASUS, ela faz por aqui. Você consegue fazer por esse programinha, ó. O da ASUS, você baixa o programinha, ó, ele vai executar dentro do Windows, você faz. Grande parte não faz, tá? Então, assim, grande parte dos fabricantes não faz. O que você tem que fazer? Você tem que ir lá, criar um pendrive bootável, baixar a BIOS, jogar ela dentro desse pendrive e dar boot pelo pendrive. Com o Rufus? Oi? Pode ser com o Rufus, isso, pode ser. O que você tem que tomar muito cuidado, pessoal? Vamos supor que você foi lá, você fez todo o procedimento bonitinho, baixou ali e tal, fez o pendrive de boot. Se você baixou a BIOS errado, você corre o risco de queimar a sua placa-mãe. Tá? Então, tomem cuidado. Tem que baixar do modelo certo. Por exemplo, essa P5, por exemplo, aqui, ó, eu estou no P5 KPL AM-BR. Pra vocês terem uma ideia, ele tem, ó, o P5 KPL só, P5 KPL AM, P5 KPL AM/BR, P5 KPL AM-SE. Olha o tanto só da P5 KPL que tem. Então tem que tomar muito cuidado para não baixar a BIOS errado. Se você instalar o software errado, o arquivo da BIOS errado, você corre o risco de perder a sua placa, tá? Se ele reescrever errado ali, você corre esse risco. Toma muito cuidado. Então é uma aula para... isso aí, no caso, é uma aula que não é interessante a gente fazer por conta própria. Não, pelo amor de Deus, não, nem pensar, gente. Antes de vocês terem essa aula, lá no livro 5, lá no livro de boas práticas, vocês vão ter essa aula. Antes de vocês terem essa aula aqui fisicamente, pelo amor de Deus, não vai me fazer isso, hein? Certo. A segunda pergunta que eu quero fazer para você, eu acho que também é outra coisa importante. Eu tenho uma placa aqui que é da linhagem mais antiga da DDR3. Você lembra aquele fato que eu falei para você de quando você vai fazer MBR e na hora que você vai fazer o pendrive, que ele é MBR, e tem a outra que é para Legacy e a outra... Vou para a pergunta agora. Quando você faz a atualização, isso já muda ou permanece nesse... Ótima pergunta. Então, ó, o que o Luciano dizia? Quando você vai fazer a atualização, a sua placa, seu sistema de boot é MBR. Quando eu atualizo, ele já vai para GPT? Depende. Por exemplo, ó, essa placa aqui, a última BIOS dela é de 2010. Em 2010 não existia GPT ainda. Então, essa aqui, por exemplo, é certeza absoluta que não vai mudar. Tem que tomar até cuidado com isso. Tá? Vai depender também quando foi a sua última atualização de BIOS. Vai depender se na atualização de BIOS você vai conseguir você vai conseguir ali ter esse retorno também. Tem tudo isso que você tem que levar em consideração. Não é, e para incrível que pareça, não é qualquer técnico que faz esse tipo de não. Ó, por exemplo, eu vou pegar um exemplo simples. Quando eu trabalhei numa assistência, uma vez chegou um HP lá. E aí, vocês têm que tomar muito cuidado, tá? Muito cuidado com o quê? Chegou esse HP na assistência nossa, na assistência que eu trabalhava, e aí era para atualizar a BIOS. O cara já veio com esse propósito de atualizar a BIOS. Qual que é o problema? O próprio site da HP, ele não me dava certeza que era aquela BIOS. De notebook é mais complicado ainda, pessoal, é mais chato ainda. Aí, o que aconteceu? Beleza, chegou lá. Como eu já sabia disso,
O menino que deu a entrada, ele não sabia, ele só entrou lá e escreveu assim, eu estava tipo, em horário de almoço, eu tinha ido atender um cliente, uma coisa assim. O menino escreveu assim, ó, atualizar a BIOS, colocou o modelo lá, deu uma OS pro cliente e me deu uma. E aí eu cheguei, vi lá, eu falei assim, ó, você avisou o cliente que pode não dar o resultado que ele quer? Porque ele uma das coisas que vocês vão ter muito problema é assim, é o cliente chegar e falar, faz isso. Por exemplo, você está com uma máquina lenta, formata que dá certo. E nem testar. Por exemplo, eu estou com um notebook aqui para trocar o HD, tá? Aí é o seguinte, o cliente ele entrou para mim só para formatar, porque estava apresentando lentidão. Testei o HD está com defeito. É um direito do cliente falar, não, eu não quero trocar, porque ele realmente está iniciando, ele está ligando, está muito lento e não está, alguns dados ele não acessa direito, dá erro. É o direito dele falar para mim, ó, eu só quero formatar porque foi isso que eu pedi? E é um direito seu também chegar para ele e falar assim, ó, eu vou formatar, só que eu não sei se amanhã vai dar problema, se daqui a um mês vai dar problema, porque o seu HD está com defeito. O que você vai fazer? Você pega lá em Boas Práticas a gente fala bastante sobre isso, tá, gente? Fiquem tranquilos. Se você chegar e falar, pegar lá o HD Regenerator, por exemplo, e você mostrar para ele, ó, esse aqui tá com um problema, sei lá, esse aqui tem um probleminha aqui, ó, na trilha tal, né? Então, por isso, eu vou chegar, ele não está iniciando. E você tira uma foto, hoje é bem simples fazer isso. A hora que você está fazendo o teste no HD da pessoa lá, você tira uma foto e mostra. Vai aparecer lá os setores com defeito. Tá? Ô, professor. Pode falar. Uma coisa bem interessante que o senhor está ressaltando agora é isso. A fazer a comunicação com o cliente antes dele entregar, né? Porque eu passei por um perrengue uma vez. O que aconteceu? O cara que era meu patrão, ele pegava o computador, né? Deixava lá, eu era mais precavido, né? Eu tirava, eu esperava, o cliente deixava o computador lá e queria ir embora. Eu não, só um minuto. Tirava uma foto na frente do cliente do computador, iniciava na frente dele, aí falava, tá com tal problema. Eu iniciava na frente dele para ver se era aquele realmente problema que estava, né? E fazer isso que o senhor falou. Por que que acontece? No dia que o meu patrão pegou o computador sem e não fez o meu procedimento, aí que aconteceu? O cliente chegou falando que a gente tinha roubado uma peça dela. Porque o computador tinha isso, tinha aquilo. Aí, ou seja, como é que negócio? O cliente tem sempre razão, mas às vezes você pega um cliente chato, então é bom sempre você ter essa precaução, né? Como você diz. Sim. Vou contar uma ótima essa do ano, só para continuar, que o assunto é bem interessante vocês saberem. Isso já aconteceu comigo, tá? Eu, particular. O que acontece, pessoal? Uma vez eu dei entrada num computador e aí eu dei entrada no computador, era um notebook, e aí a HP teve uma série que a gente chamava de Black Piano. Era uma série que a tampa, ela era bem bonita, assim, ela era, mas riscava com uma facilidade terrível. Bom, resumo, fui lá, dei entrada e não escrevi nada na ocorrência. E ele estava riscado, muito riscado. Na hora de buscar, a cliente falou que não tinha nenhum risco. Aí, com isso, né, eu tive que pagar do meu bolso uma carcaça, comprar uma carcaça, né? Né, arquei, né? Foi erro meu, não foi erro da empresa. Fui eu que não prestei atenção, então, né, a mulher veio aí para ajudar. A mulher deu um showzinho, né? Que não tava daquele jeito, não sei o quê. Tudo por isso. Aí, o que aconteceu? Passou um tempo, tudo bem, paguei. Eu só falei uma coisa para ela, falei, eu tenho certeza do que eu fiz. O que eu fiz, eu tenho certeza. Agora, a senhora
tá faltando com a verdade, não é culpa minha, realmente. Então, se a senhora acha que tá certa, beleza. Passou um tempo, pessoal. Veio um outro computador. A mulher veio igual o Anderson falou ali. Entrou correndo e falou, não, tô indo embora, não sei o que, não sei o que. Ele tava na garantia. Ele tava na garantia, aí a mulher falou, eu vou embora, que eu tô com pressa, não sei o que. Eu falei, não, preciso fazer ocorrência. A hora que eu virei o computador, a frente tava toda estourada, ela deixou cair. E ela colocou na bancada de costas para eu não perceber. Eu falei, eu não posso dar entrada nesse computador. Ah, mas tá na garantia. Eu falei, mas ele tá todo quebrado. Eu não posso dar entrada como garantia uma coisa dessa. Por quê? Porque ele caiu, ele pode ter danificado seu HD, danificado sua placa, ele pode nem estar ligando. Eu falei, se a senhora quiser que eu dê entrada, a senhora vai esperar eu ligar ele na bancada e eu vou especificar cada coisa e eu vou tirar uma foto de tudo, dele inteirinho. A mulher ficou resmungando, falando que eu não queria dar garantia. Eu falei, não, pode ficar tranquilo, eu vou dar garantia. Mas depois que eu fizer todos os procedimentos corretos. Então, é aquela velha história, né? Gato escaldado tem medo de água fria. Então, né? Vocês, no caso, tem que tomar o máximo de cuidado. Principalmente quando a pessoa falar assim, pega para ver, eu preciso ir, eu preciso sair. Isso aí é para dar errado. Tá? Professor, bom, oi, pode falar. Um ressalto que eu queria fazer. Acho que a galera tá me ouvindo. Essa é uma das aulas mais importantes do começo até agora que eu tô ouvindo. Sim, não que as outras não tenham sido, mas isso é muito importante da gente guardar. Que são ocorrências verdadeiras que acontecem e vergonha que a gente passe muito grande. Tem mais para frente, quando terminar o livro 6, que aí a gente termina toda a parte de manutenção, eu dou uma aula só sobre atendimento, mas lá na frente, depois do livro 6. E eu falo muito desses cases, dessas coisas que, às vezes por inexperiência, ou às vezes por pressa, nós acabamos deixando e aí nós acabamos tendo prejuízo. Eu não vou falar para vocês que até hoje isso não acontece, tá, gente? Tem muito... paga um preço muito alto, né? Eu tô tentando usar um termo bom, mas tem muito nego aí que, infelizmente, não tem caráter algum e vai tentar prejudicar vocês de qualquer maneira. Ou nós ali, que estamos... Em todos os ramos, tá? Em todos os ramos possíveis. Por exemplo, esses dias aconteceu uma coisa comigo. Eu tive um problema na bateria do meu carro, eu troquei, mas tava com problema no vidro elétrico. E aí o menino falou assim, eu não sei o que aconteceu aqui, o vidro não tá baixando. Eu podia chegar e falar para ele assim, mas quando eu deixei o carro aqui, tava. Mas seria correto da minha parte? Não. Cheguei para ele e falei, é verdade. Falei, não, cara, ele não tava. Eu tenho que levar no autoelétrico para ver o que é. Sabe? Para mim é uma coisa. Tem pessoas que estão nem aí. Tá? Vamos lá, pessoal. Vamos continuar, senão não termina esse trem hoje. Bom, essa é a bateria da CMOS, a bateria da BIOS, e essa é a bateriazinha que a gente tem que trocar quando dá problema. Então, quando tem algum tipo de problema no nosso computador, é essa bateriazinha aí que a gente tem que efetuar a troca, tá? Bom, galera, vamos para o nosso segundo exercíciozinho. Esse vai ter que ser bem rapidinho, porque eu tenho, deixa eu só ver como é que é, algumas coisas para falar para vocês ainda. Vai lá, galerinha.
Vamos lá, galera? Bom, então, deixa eu só responder aqui para vocês, eu vi as respostas de vocês, responder de um jeito bem simples, né? Primeiro, agradecer ao Luciano, ao Anderson, obrigado. A aula é boa quando vocês também participam, quando aí a gente consegue, trocando ideias, chegar a um nível cada vez melhor. Tinha bastante coisa para falar, pra vocês terem uma ideia, nós tivemos metade do que estava proposto, mas não tem problema, semana que vem a gente tem a parte 2. Eu prefiro assim, devagar, do que sair correndo para terminar o capítulo e vocês não entenderem. O intuito é que vocês entendam. Só um comentário ali, que o Luciano colocou o meme lá do atendente, né, de um magazine, lá no grupo. E façam esse teste qualquer hora, gente. Que chega a ser engraçado. É muito raro você ir numa loja, qualquer magazine aí, e perguntar assim, qual a configuração desse computador? Aí, grande parte das vezes, ele vai falar Intel. Mas Intel o quê? Intel. 2 núcleos. Intel, ou assim, dual core. Mas dual core qual? Dual core. Tem 2 processadores aí dentro. Acontece, já deu uma melhorada, mas acontece bastante, tá? Bom, então continuando aí, né? Primeira BIOS. BIOS quer dizer Basic Input Output System. Sistema básico de entrada e saída, tá? Então, quer dizer, a BIOS, ela é um firmware, que a gente chama, que quer dizer um firmware. Firmware é um software e um hardware juntos, que trabalham juntos, tá? Por que isso? Porque ela é uma peça que a gente vê dentro da placa, tá? Então, dentro lá da placa-mãe, tem uma peça que chama BIOS, né? Tem realmente uma pecinha lá dentro, tá? E aí, essa peça, dentro dessa peça, ela vai ter um softwarezinho, tá bom? Então, o CMOS é o software que gerencia. Eu peguei uma placa aqui, só porque eu falei arrancar a BIOS. Peguei uma placa para mostrar para vocês, mas semana que vem eu mostro. Aqui, ó, aqui ficava a BIOS, ó. Essa BIOS é antiga, olha aqui que interessante. Então, aqui, ela ficava a BIOS dessa placa, arrancaram, né? As mais modernas são chips, não tem como arrancar. Então, qual que é a função da BIOS, pessoal? A função da BIOS, ela é a de inicializar, primeiro guardar as configurações dos componentes. Então, essa é a função principal. A segunda função é a de guardar as configurações. Então, além dela fazer, dela inicializar os componentes, é guardar as configurações, tá bom? Então, por exemplo, as configurações de inicialização e coisas assim. Agora eu peguei uma aqui que tem. Então, eu peguei uma um pouquinho mais moderna. Ó, por exemplo, calculadora. Vou mostrar com a calculadora para vocês. Ó, essa aqui, por exemplo, já é uma BIOS mais nova, tá? Então, ela é chipada na placa. Você não tem como tirar. Por que aquela BIOS lá que eu mostrei para vocês dava para tirar? Pessoal, antigamente, quando nós íamos atualizar a BIOS, a gente tirava a BIOS e colocava num gravador. Nós chamávamos de gravador de EEPROM, tá? E aí gravava a BIOS. Aliás, essa placa tem várias coisas interessantes. Olha aqui que interessante, ó. Aqui é a BIOS. Esse aqui, ó, é o de áudio. Esse aqui, ó. Esse é o de áudio. Aqui são os chipsets, ó, ponte norte, ponte sul. Então, a função da BIOS é inicializar tudo isso aqui, tá? Então, o processador manda um recado para ela, quando liga, bipou, a BIOS fala, opa, bipei, quer dizer que ela já inicializou o processador e a memória RAM, tá? Porque sem memória RAM não tem vídeo, tá? Oi? Eu tenho umas placas-mães aqui, você quer para você de presente? Se quiser trazer quando nós voltarmos. Eu acho que até funciona, viu, para falar a verdade. A gente usa bastante aqui. E vocês vão notar, essas placas fui eu que trouxe, por exemplo. A galera, eu não sei porquê, eles começam a arrancar as coisas, ó. Aqui tinha um dissipador, arrancaram. Eles detonam tudo aqui, eu não sei porquê. Eles quebram tudo. Tá? Mas se quiser trazer, a gente usa assim, eu uso muito para dar aula. Olha, eu acho que quando acabar essa aula aí, o professor vai falar,
Vai ficar com saudade da turma, que essa turma que tá dando mais presente para ele. Tem HD aqui, tem um monte de coisa, se quiser. É bom para dar. Já ganhou um computador, agora tá ganhando peça. A gente usa muito. Daqui a pouco dá um celular de presente pro professor. Tô até olhando pra memória aqui. Memória DDR2. Nossa, celular é o que mais vai embora. Mais rápido. Geralmente a gente usa muito pouco tempo. Por quê? Porque abre uma vez, segunda vez já dá pau. O professor melhorou muito a qualidade da aula, viu? Obrigado. É que vai passando, a gente vai melhorando também. Não, eu acho que é porque você estava na tua casa. Não, também sim. A estrutura é maior, né? Melhor, né? Não é por causa da tua casa. Eu falo, acho que o sinal não deve ser. Não, mas é realmente. Eu falei isso nas aulas. Eu falei, uma das principais coisas que mudaram nesse período voltando para a escola é essa questão da estrutura, né? De ter uma internet melhor, de estar num laboratório melhor, tá? Tudo isso também eu acho, professor, que isso ajuda também mais esse assunto acho que o assunto que todo mundo estava querendo escutar, a BIOS. Também. E muita gente tinha dificuldades, então esse assunto ficou mais proveitoso. Envolve as dúvidas também, né? E aí, professor, tem alguma novidade a respeito de voltar aos presenciais? Então, nós já nos adequamos aqui, agora é esperar. Nós estamos na mão do governo. Nossa dependência hoje, se eu falar para você, que já tá. Eu tirei até uma foto e coloquei no meu status da sala, como é que tá, bonitinha, do jeito que eles querem. Então esquece. Colocamos recipiente assim que você entra próximo à porta, tem o recipiente com álcool em gel para você, na sala, em cada sala. Essa briga de vacina que tá aí então, tem uma caneta, pra você ter uma ideia, nem caneta vocês vão precisar usar, que tem uma caneta em cada lugar. Tá tudo bonitinho, as distâncias foram todas medidas, até mais do que eles querem, e assim por diante. Mas agora não somos nós, agora é com eles, como diz a qualquer momento a gente pode voltar. Sim. Quando o Rio Preto voltar para o verde, entrar no verde, entrar na etapa verde, a gente já pode receber vocês para atividades extras. Por isso que está bem esse preparo aí. Aí nós vamos nos organizar para poder receber um pouco de cada vez, para poder ir pelo menos dando nossas atividades, tá? Então a gente vai fazendo uns rodízios aí, a gente vai conseguir receber vocês. Aí a gente vai conversando. Vamos continuar que vai dar o tempo, gente. Vamos lá. Então, o que é a sequência de boot? A sequência de boot é o que vai inicializar cada um, né? Cada dispositivo você vai inicializar primeiro. Pode ser um HD, ou primeiro o seu DVD, ou primeiro o seu pendrive, e assim por diante, tá? O EFI é a atualização da BIOS. Tem a mesma função, ela vai inicializar os componentes e guardar as configurações, mas a diferença é que ela é mais atual, tá? E a atualização de BIOS é você pegar ela e tornar esse software, esse software ali mais atual. Por exemplo, o que pode acontecer também é você chegar e ter e começar igual o Luciano falou aí também. Por exemplo, o meu boot MBR ele pode ter o GPT? Pode, desde que sua BIOS nova, entre aspas, suporte essa configuração, tá? Pessoal, semana que vem a gente vai continuar nessa mesma aula, tem alguns assuntos para terminar, mas eu vou falar, procurem assistir, né? Muito boa essa. Por quê? Porque eu vou falar sobre overclock, sobre como fazer esse overclock. Mais uma vez, galera, fiquem tranquilos. Ó, era até o próximo aqui, ó, tá? Fiquem tranquilos que todos esses assuntos, por exemplo, igual como fazer overclock. Vou ensinar vocês, mostrar como é que funciona. Como funciona, né? Assim, como faz, né, aqui virtualmente, mas também, quando voltarmos, nós vamos aprender isso passo a passo bonitinho, tá bom? Podem ficar tranquilos, tá? Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Tranquilinho por enquanto?
Para mim tá tudo ok. A aula foi maravilhosa. Obrigado. Se é devido à participação de vocês mesmo, tá? Vocês que fazem a aula ser assim. Bom, pessoal, por hoje a gente vai parando. Eu só tenho uma reclamação para fazer, professor. Pode falar. Eu só tenho uma reclamação para fazer, que a aula acabou muito cedo hoje. É que depois já são 9 horas, 2 horas, a gargantinha já tá. Eu ficaria até mais se quisesse, viu? Eu também, hein? Não, tem aula que a gente nem vê o tempo passar. Vai que vai, mas tem umas também que é duro. Mas no presencial também vai só até agora? Só até 9? Só até 9 horas, das 7 às 9. Olha, porque tem... Aí é brincadeira. Ô, louco, amor de Deus, não faz comigo não. Professor, Ô, o senhor ficou sabendo que parece que lançaram um SSD de 100 TB? eu vi um comentário. Deixa eu ver se é nessa aula que eu vou falar para vocês sobre... não é não. Eu vi realmente um comentário sobre isso. Eu não me aprofundei. Por quê? Porque eu achei, cara, é muita coisa. Mas como que é a Silicon que está por trás disso, e ela é meio assim, tem um grupo de pesquisa muito bom, então não duvidei não. Mas eu tenho que olhar mais a fundo isso aí. O problema é que isso vai vir com um valor absurdo, né? Ah, sim. Caríssimo. Caríssimo. Isso aí vai ser coisa sem base, né? O povo não tem muita base. Né? Se o de 1 tera já tá tirando nosso couro, imagina o de 500 GB tava R$800. Pelo amor 500 de GB. Eu Vou comprar 4 HD. Hoje você vai comprar um SSD 240 e R$250. Eu comprei um hoje, de 240 GB para um cliente meu. Tava 239, mais 20 do frete, 260 pau. Só ele. 180 quando você quiser, viu? Só ele. Mas é aquela, né? Imagina você ter velocidade para qualquer coisa que você vai fazer. Ah, sim. Não, então, foi assim. A reclamação dele ele queria ali ter mais velocidade, né? É um notebook, então nós temos que lembrar que o notebook, ele tem... você não consegue mudar muita coisa, né? E aí o único jeito é o SSD mesmo. O SSD, mais memória, é o que a gente pode estar fazendo. Não tem como pôr uma placa de vídeo, não tem como... O processador para trocar é complexo pra caramba. Então, por isso a opção que nós tivemos foi tentar adquirir um SSD para pôr. Bom, galera, tranquilo? Vamos dar uma descansada agora? Que amanhã tem mais cedo. Valeu, professor. Valeu. Boa semana pro senhor. Tá? Obrigado, gente. Obrigado mesmo e até semana que vem. Estamos aqui, se Deus quiser, com mais novidades. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Valeu, professor. Parabéns, hein? Obrigado, gente.